Novamente estou passando aqui para te chamar para você assistir esses vídeos, Coisas da Vida, com seu amigo e irmão Hilário, certo? Mais uma vez estou com a camisa não do PT, certo? Mas eu estou com duas camisas vermelhas que gasta mesmo, né? Então, coloquei as duas camisas aqui, coloquei uma, e assiste esses vídeos, muito importante. Não esqueça de deixar seu joinha, seu like, seu gostei. Então, Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Muito importante, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, certo? Mais um assunto polêmico aí do dia a dia, nossa missão de divulgar o Evangelho. Seu amigo e irmão Hilário. Fui. Não se esqueça de no final do vídeo deixar seu joinha, seu gostei, que é muito importante para mim. Qual o assunto que hoje está na mídia? Guerras. Guerra do Irã, guerra de Israel, guerra de Estados Unidos com Cuba, guerra ali, guerra cá, presidente nosso dando palpite onde não é para dar, falando besteira. Na minha opinião, tem esse direito de ter opinião ainda, posso dar opinião falando um monte de besteira, certo? Como se também se Bolsonaro falasse um monte de besteira, eu também falaria, certo? Porque eu não sou, já falei para vocês que eu não tenho partido. Meu partido, minha Constituição é essa daqui, certo? É o que está escrito nela. Mas hoje eu gostaria de falar sobre essa Bíblia aqui. Não estou falando da Bíblia, livro em si. Eu estou falando sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela não tem problema nenhum. Porque eu posso dizer que é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Mas existe um pequeno probleminha. Vocês já viram que quando uma pessoa erra num vídeo, eles pegam só aquele trecho que a pessoa errou e joga como toda a fala daquela pessoa foi em relação àquilo? Uns falam abertamente, outros tiram a fala fora de contexto. O fulano disse, como por exemplo, porque o diabo, ele faz as suas coisas boas, mas vendo sempre a tua alma para te levar para o inferno. Aí você tira desse trecho e o pastor falou que o diabo faz coisas boas, mas tira o trecho que eu falei, mas leva a sua alma para o inferno. É assim que nós estamos. Na internet, o que mais se faz é isso. É tirar frase fora do contexto para dizer que fulano falou aquilo e quer dizer aquilo. Porque isso aí, às vezes o fulano ele não quis dizer aquilo, mas numa fala fora de contexto pode-se criar vários tipos de ideologia em cima daquilo. Só que a Bíblia, você pode fazer isso com ela também. Você pode fazer isso com a Bíblia também. Você pode tirar um texto aqui fora do contexto, pegar a Bíblia, pegar um texto fora de contexto e dizer que aquilo dali é a realidade e pregar para a tua igreja dizendo que aquilo é a realidade. Mas aquilo foi um texto que você não leu o contexto daquilo ali. Tu não leu o que estava em cima e nem o que estava embaixo. Conforme uma vez eu falei para você, aquele, se não me engano, em Marcos, capítulo 5, versículo 5, eu não me lembro mais, que diz que o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas a igreja torce esse versículo dizendo que o diabo veio para matar e destruir. Matar, roubar e destruir. A igreja torce. Porque, na verdade, quando se refere a ladrão, se fala um contexto antes e um texto depois, que isso aí não é o ladrão, o diabo, mas sim os pastores que trabalham por dinheiro. Tá vendo? Tira isso fora do contexto e acrescenta uma coisinha a mais. Tem igrejas que trabalham disso, fazendo campanhas idiotizadas.
campanhas idiotizadas. Como tipo, olha uma campanha idiotizada. Toque na arca. Toque na arca. Se eu te mostrar a você que muitas pessoas que tocaram na arca morreram. Morreram. Muitas pessoas que tocaram na arca morreram. Morreram. Porque tocou na arca. A arca não era para ser tocada. Se você bota a arca dentro da tua igreja e diz toque no altar, coloque tua oferta no altar, além de isso ser uma verdadeira hipocrisia e uma verdadeira heresia, porque o altar agora é o teu corpo, o templo do Espírito Santo, e não há mais separação, não há mais altar fisicamente aqui nessa terra, Deus, tanto é que, para te ilustrar, se lembra quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus? O que Jesus falou? Epa, alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Mas, mestre, está todo mundo te apertando porque saiu virtude de mim. Saiu virtude, saiu poder de mim. E pegou essa pessoa, porque tocou na orla de Cristo. Mas hoje em dia, eles criam toque no manto, toque no pastor, toque na arca, toque nesse lenço ungido, toque nessa fralda ungido, isso aí já é um deboche da minha parte, toque nesse travesseiro ungido, toque aqui, toque lá, porque a presença de Deus está aqui. Ora, fora do contexto. Fora do contexto para heresia. E outras coisas mais, certo? Como, por exemplo, a pessoa que às vezes entra loucamente com cajado dentro da igreja. Ei, o que o cajado representa dentro da Bíblia? O cajado dentro da Bíblia não representa nada a não ser para ajudar as pessoas que eram de idade, que não conseguia caminhar, usava o cajado, a vara que usava. Então eles eram de idade e já usavam aquilo. E para ajudar a ovelha quando caía dentro do buraco, mas eles pegam naquilo, aí entra dentro da igreja com cajado na mão, aí entra com a trombeta que tocou lá na muralha de Jericó, porque pegou o versículo isolado. Eles fazem campanha em cima do Antigo Testamento, porque o Novo não tem razão para isso. O Novo Testamento, certo, não tem nada para você tirar uma heresia dessa. Mas eles tiram do Antigo Testamento, que é para os judeus. Cristo já anulou tudo isso. Cristo anulou a arca quando ele veio. Cristo anulou todo o sacrifício quando ele veio. E quando você coloca essas coisas dentro da igreja, você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está anulando o sacrifício de Cristo. São versículos que se pega isolado da Bíblia para se montar doutrinas absurdas. Por muito tempo, eles diziam que as mulheres não podiam aparar o cabelo, porque lá no livro de Coríntios, que a mulher não deve aparar os cabelos e tal, por causa dos anjos. Mas no finalzinho está bem escrito lá, mas nós, Igreja do Senhor, não temos tal costume. Isso foi para um contexto da época que tinha um conhecimento doutrinário por causa das prostitutas da época, que eu não vou entrar em detalhe teológico sobre isso. Mas nós pegamos isso e jogamos como doutrina. Como, por exemplo, como está escrito lá, que a mulher não deve vestir roupa de homem, que o homem não deve vestir roupa de mulher. Aí a mulher não pode colocar uma calça comprida. Mas se eles fizerem uma calça comprida para a mulher, aí é para a mulher. Está vendo a idiotice dessas pessoas? Mas como o senhor me explica, então, que a mulher não deve vestir roupa de homem? Naquela época, a diferença entre a roupa de homem e a roupa de mulher era simplesmente o cinto, porque o roupão era o mesmo. O cinto que o homem usava na hora dele andar, para não atrapalhar ele andar, não atrapalhar ele lutar, atrapalhar ele correr. Então a diferença era só o cinto, mas o tecido, o corte do pano era o mesmo. E outra coisa, Deus criou muitas coisas na lei para não proliferar doença. Para não proliferar doença, porque era 3.000 pessoas, muito mais de 3.000 pessoas, indo no deserto seco, sem água, sem tomar banho. Então Deus criou leis para poder o povo ter mais higiene. E a gente transporta isso para dentro da igreja e faz até campanha sobre isso. Toque na arca, toque no altar, toque não sei o quê, toque no que lá. Aí criamos esse monte de problema que nós estamos tendo aí dentro da igreja.
Cada dia aparece uma maluquice. É vassoura ungida, é sal grosso, caramba. Sal grosso. Sal grosso, para que sal grosso? Me explica, para que sal grosso? Para que você pisar no vale de sal? Não é porque está escrito lá, texto fora de contexto. Certo? Então, você pode pegar um trecho aqui da Bíblia e fazer uma doutrina, e amanhã dizer que Deus te revelou. Por isso que Joseph Smith, fundador da Igreja do Mormonismo, ele falou que o anjo apareceu para ele, junto com Moisés, e deu uma nova lei. Aí ele foi, fundou a Bíblia dos Mormons. Certo? E outros mais que criaram situações porque tiveram revelações diferenciadas. E a Bíblia diz que se outro for pregar outro evangelho, considera anátema, considera inútil. Mas nós, o que nós fazemos? Não estou aqui falando mal de religião de ninguém, estou apenas falando que, para cristão, nós pegamos versículos isolados, certo? E colocamos como se aquilo fosse uma realidade. Até para se fazer uma doutrina, você tem que ter 5 ou 6 versículos completos aprovando no Novo Testamento. Se não tiver, é doutrina isolada. É doutrina isolada. E doutrina isolada, contexto isolado, texto fora de contexto, é pretexto para heresia. É o que mais tem dentro da igreja. É heresia. É heresia. Por que heresia? Porque o camarada tirou o texto fora do contexto ali e jogou para a igreja. Como, por exemplo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Outro dia alguém discutiu comigo o que está escrito na Bíblia. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso está escrito. Agora, quem não vem pelo amor, não vem pela dor, não está escrito isso na Bíblia. Mas são conceitos que as pessoas criam. Pessoas que só sabem de Bíblia o que alguém lá em cima fala para ele. Ele não para... Pastor, mas peraí, onde está escrito isso? Não, onde está escrito isso aqui? Peraí, só para me dar uma olhadinha aqui. Mas não quer dizer isso não, não quer dizer isso não. Mas você não viu um outro aí, um maluco meio doido da cabeça, que não pode se chamar ninguém de maluco, mas ele meio doido da cabeça, estava escrito lá, pegue a mulher do teu próximo, tá, adúltera. E ele pegou e disse, pega a mulher do teu próximo e adultera. Tirou o acento, que adúltera é uma palavra proparoxítona, toda a palavra proparoxítona é acentuada. Ele nem viu isso. Estava pregando que o crente podia adulterar. Pega uma adúltera e adultera com ela. Você está vendo como é que dentro dessa Bíblia aqui eu posso criar uma confusão teológica? Por isso que eu não gosto de pregar sobre o livro de Apocalipse. Porque cria-se uma confusão teológica. Outro dia eu estava escutando um pastor dizer aqui, certo? Que no livro de Apocalipse só vai subir os 144 mil. Só vai subir 144 mil, tudo bem, é a ideia dele. Agora, eu espero que ele esteja dentro desses 144 mil. Certo? O livro de Apocalipse, já cansei de dizer para vocês, ele disse, escreve as coisas que são, as que é e as que há de vir. Ou seja, escreve presente, passado e futuro. Agora, por que ele fez isso? Eu não sei te dizer. É igual eu estava vendo que a história dizendo que o anticristo vai ser um pastor de fama, estava dizendo na internet que o anticristo vai ser um personagem de direita, não vai ser personagem de esquerda. Olha o ponto que a igreja está ficando em relação à política. Está dizendo que vai ter que ser um candidato de direita, que vai ser o anticristo. Estava quase dizendo que o Bolsonaro era o anticristo. Só faltou dizer isso. Porque ele disse que o anticristo vai falar de paz, de pátria, família e tal. Eu falei, meu Deus, ele está falando do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro é o anticristo? Porque na época disseram que o Hitler era o anticristo, o Papa é o anticristo, Bill Gates é o anticristo, Elon Musk é o anticristo, Biden era o anticristo. E o cara nunca aparece. Toda hora a igreja inventa uma historinha louca. E isso coloca a igreja numa má situação de mentira. Porque pega versículo isolado, não, porque o anticristo vai aparecer aqui, vai aparecer ali, vai aparecer lá. Gente, entenda bem, leia a Bíblia, mas leia junto com o Espírito Santo, comparando com outros versículos. Não fique só naquele, leia outros. Se outros confirmarem aquele ali, aí sim, aí você segue. Se não confirmar, fica no espírito, fica legal, fica na tua. Não coloque aquilo como doutrina, você tem um versículo só, certo? Aí
Por isso que está cheio de igreja por aí. Uma que guarda o sábado, que eu não sou contra. Uma que guarda o lava-pé, que eu não sou contra. Uma que usa véu, que eu não sou contra. Uma que não pode pintar unha, que eu não sou contra. Não sei de onde que eles tiraram isso. Não sei de onde que eles tiraram isso. Certo? É espírito que não existe, que eles criam dentro da Bíblia. É anjos que não existem. O outro estava falando com um anjo chamado Salatiel. Salatiel era um local que tinha na época. O outro estava falando com o anjo Marrone. Não sei se era o Marrone o cantor, não sei qual era o anjo que ele estava falando. Porque eles tiram coisas fora de contexto para dizer que está escrito na Bíblia. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para você fazer. São coisas que é meramente ilustrativa, para você ilustrar a ideia daquela situação. Como, por exemplo, as pessoas têm mania de colocar o nome dos filhos com nome bíblico, mas ela não sabe o significado do nome bíblico. Não, está escrito na Bíblia. Se colocar o nome do meu filho da Bíblia, o filho vai ser abençoado. Então, Cidade de Deus era para ser o bairro mais tranquilo do Rio de Janeiro. Porque lá só tem rua chamada Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, Miriam. Eu já andei naquelas ruas todas e vi os nomes dela. Então era para ser o local mais tranquilo do Rio de Janeiro, porque tem os nomes bíblicos. Nome bíblico não faz ninguém ser santo. E outra coisa, o nome bíblico tem significado. Como, por exemplo, você vai botar o nome da sua filha chamada Mara, me perdoa, Asmara. Mara significa águas amargas. Mas está escrito na Bíblia, Mara. Então, você consegue me entender? Por exemplo, Moisés. Moisés significa tirado das águas. Tanto é que Deus tinha uma mania de mudar o nome das pessoas. Você não vai ser chamado mais de Abraão, mas sim de Abrão. Não vai ser mais chamado de Abrão, mas sim de Abraão. Você não vai chamado mais de Jacó, que é enganador, suplantador, mas sim de Israel. Mudando o nome das pessoas. Certo? Porque os nomes, ele dava título às pessoas. Mas isso não significa agora no Novo Testamento que isso vai acontecer porque você botou um nome que é bíblico. Por favor, entenda, em nome de Jesus, não leia esse livro da forma que você pensa que você quer. Leia esse livro da forma que Deus quer que você leia. Primeiro, com a presença do Espírito Santo. Segundo, comparando texto com contexto. Vou repetir. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, fique com Deus, Deus te abençoe. Não é para você se desviar, é simplesmente para você ler mais este livro aqui. Leia mais esse livro, em nome de Jesus. Leia, leia. Não tem que ser atualizado conforme alguns idiotas da vida, desrespeitando a nossa religião. Se nós desrespeitarmos a religião deles, eles caem de pau em cima da gente. Mas eles podem muito bem desrespeitar a nossa religião. É intolerância religiosa. Mas quando coloca Cristo lá como homossexual, tá? E aquele personagem lá faz aquela coisa toda com Cristo, aí não é intolerância religiosa. Mas se você fizesse aquilo com algum tipo de Oxum, com algum tipo de entidade, caramba, eles iam cair de pau em cima da gente. Eles iam dizer que nós somos intolerantes. É intolerância religiosa. Mas eles falam mal da nossa igreja abertamente. E os deputados e os políticos que estão lá dentro, nada fazem e nem podem fazer nada. Até eu pergunto, será que foi Deus que colocou ele lá? Será que Deus precisa de algum representante aqui na Terra? O representante aqui na Terra é eu e você, para divulgar o Evangelho. Então fique com essas palavras, que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar seu joinha, não esqueça de deixar seu comentário. Quem deixar seu comentário aqui no próximo vídeo, eu vou, e se me der autorização, no próprio comentário diga, gostaria que comentasse sobre o que falei, vou falar aqui o que você falou, a tua opinião, se for boa, se for construtiva, certo? Então Deus te abençoe, não se esqueça, Deus está no controle de tudo, mas você pode mudar a tua história. Fui.